Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um EMED Lives. Me chamo Marco Antônio, sou médico intensivista, sou supervisor médico em educação continuada no EMED Group e quero dar as boas-vindas a vocês. Tema de hoje muito interessante, muito diferente, cada vez mais fundamental para os médicos e médicas saberem conhecer as ferramentas para investir, entender o porquê do investir, a lógica do investir, né? E eu não vou falar sobre isso sozinho, na verdade tem convidados especialistas para discutir isso conosco. Eu vou convidar para entrar aqui ao vivo comigo o idealizador dessa live, Dr. André Nunes. Boa noite, André. Boa noite, Marco. Tudo bem? Tudo jóia? André, você está meio fora do enquadre. Pode baixar um pouquinho mais Como a é? câmera? Assim? Isso, perfeito. Vai estar excelente. Tudo jóia? Tudo bem? Posso chamar nossos outros dois convidados? Você se apresenta? Por favor. Então, vamos lá. A sala já está enchendo, tem que procurar o pessoal. Já convidei. Nicole e Ismael podem aceitar os convites? Pronto, já entraram. Boa Olá, noite, Nicole. Boa 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 noite. noite, Ismael. noite, Tudo tudo bem, bem? gente? Boa noite, gente. Tudo bem? Tudo bem? Então, eu Tudo vou pedir ótimo. para vocês se apresentarem também. A Nicole é o farmacêutico que virou financista. Eu sou, vamos lá. Muito obrigada, primeiro, pelo convite dessa live. Eu queria agradecer vocês dois. É um prazer imenso estar aqui, junto com vocês e junto com o IMED. Acho que vai ser um bate-papo super gostoso que a gente vai ter essa noite sobre investimentos. E, bom, meu nome é Nicole Reis, eu sou do canal Nicole Invest, que é o meu canal principal. Eu trabalho atualmente na Messing, que é um escritório de investimentos da XP. E para quem não sabe, mas o André já me denunciou, eu me formei em farmácia, sou farmacêutica de formação, e por muito tempo eu trabalhei dentro da indústria farmacêutica. E lá eu tive muito contato com vocês médicos. E eu sei como é que é a rotina de vocês e a loucura que é a rotina de vocês. E em determinado momento, eu me apaixonei pelo mercado financeiro. E aí eu acabei trocando a indústria farmacêutica pelo mercado financeiro. E hoje em dia eu presto assessoria de investimento para esses mesmos médicos que eu trabalhava antigamente e ajudo eles a investir os recursos deles e conquistar a independência financeira deles. É basicamente isso. Legal. Ismael, você se apresenta para a gente? Opa, com prazer. Obrigado pelo convite, doutor André, doutor Marco, em nome da IMED também agradecer o convite de vocês. É um prazer estar aqui, a gente poder falar de um assunto que a gente gosta tanto e vivencia aí há tanto tempo, né? Eu estou há 30 anos já nesse mercado, passei por grandes instituições financeiras aí brasileiras. E há 7 anos eu venho me dedicando à assessoria de investimentos, né, especificamente nesse universo de investimentos financeiros. Eu sou um dos sócios da Messing, que hoje é o principal escritório da XP, né, uma empresa de 25 mil clientes ativos. A gente ultrapassou recentemente 20 bilhões de reais de custódia, de gestão de patrimônio dos nossos clientes. A gente já está presente em 20 cidades brasileiras e continuamos crescendo e com o objetivo e a missão de cuidar do futuro das pessoas, né, olhando muito essa questão financeira que é super importante. Então, acho que vai ser bem legal o nosso bate-papo. Espero que seja bem útil aí para as pessoas que estão acompanhando. Legal. Eu queria começar esse nosso bate-papo perguntando para vocês se uma profissão que dá acesso relativamente rápido a dinheiro, né? O médico
ele tem uma remuneração diferente do mercado, né? Ele chega mais rápido a algumas faixas de remuneração que permitiriam a ele guardar dinheiro desde o começo. E que ainda tem, pelo menos em grande parte da sua vida, a possibilidade de você conseguir um dinheiro extra aí, dando um plantãozinho a mais, que é o que a maioria faz, né, Marcão? Isso Preciso aí. pagar a mensalidade do carro, então eu vou dar 2 plantões a mais e vou pagar o meu consórcio aí. Então, eu preciso guardar dinheiro? Quer dizer, se eu tenho uma profissão que me remunera bem, se eu tenho acesso a uma renda que me dá um certo conforto, e se eu tenho a possibilidade de dar 1, 2 plantõezinhos a mais, para que guardar dinheiro, né? Quer dizer, faz sentido para vocês isso? Total, viu, doutor André? A gente fala que na economia você tem os agentes superavitários, que é aquela pessoa física, aquela pessoa jurídica que ganha mais do que gasta, né? Ou consegue se adequar ao que ganha de forma que os seus custos, as suas despesas estão dentro daquilo que ela ganha. E a gente tem o agente deficitário, que é aquela pessoa, aquela empresa que gasta mais do que recebe, ou que não conseguiu conciliar ali os seus custos e as suas despesas dentro daquilo que ela ganha. Pô, muito bem. A questão é que um agente deficitário, aquele que não consegue trabalhar com aquilo que ganha e precisa recorrer a recursos de terceiros, né? Porque gastou mais do que ganha, ele vai ter a questão dos juros, do empréstimo, do cheque especial, de um rotativo do cartão de crédito, enfim. Ele vai ter a influência dos juros de forma negativa na vida dele, porque é um custo adicional que ele vai ter que pagar. Então, é como se um pênalti que ele tivesse que pagar pela falta de organização ou de disciplina, né, de planejamento. Já o agente superavitário, aquela pessoa que conseguiu se organizar, aquele profissional que conseguiu se organizar, o médico que conseguiu se organizar, ele vai conseguir, tendo uma sobra, né, de recurso financeiro, ele vai ter uma sobra para poder investir esse recurso e aí usufruir dos benefícios dos juros a seu favor. A gente fala no mercado financeiro, você tem os juros compostos, que são os juros sobre juros, que é a influência positiva dos juros na sua vida. Aí você começa a investir um valor lá e aquilo vai se multiplicando. Então, é super importante você investir. A gente tem, todo mundo tem objetivos na vida e grande parte desses objetivos que a gente tem na vida precisa de dinheiro, né? Eu quero casar, eu preciso de recurso financeiro. Eu quero ter um filho ou mais filhos, eu preciso de recurso financeiro. Se eu quero comprar um carro, uma casa, uma bicicleta, se eu quero fazer uma viagem, se eu quero estudar fora do país, todos esses objetivos precisam de recurso financeiro. Independência financeira, obviamente, precisa de recurso financeiro. Uma aposentadoria vai precisar de recurso financeiro. Então, se a gente não se organizar investindo o quanto antes, né? Quanto antes a gente se organizar e ter essa disciplina de conseguir poupar, guardar um pouquinho todo mês, né? Às vezes abrindo mão de um prazer imediato, mas pensando numa recompensa futura, tanto melhor, doutor André. É muito importante investir, independente da questão de ter um bom salário ou não, né? Porque a gente fala, né? A gente consegue se superar nessa questão de gastar dinheiro também, né? Se ganha 1, consegue gastar 1, ganha 10, gasta 10, ganha 100, gasta 100. Então, disciplina, eu acho que é uma palavra bastante importante de começar a investir o quanto antes. Perfeito. Não tenho nada a acrescentar. Acho que é basicamente isso, tudo que ele colocou. A gente só consegue iniciar uma vida de investimento quando a gente tem superávit. E, no caso, hoje em dia, o médico tem uma excelente remuneração no Brasil. E acho que tudo começa de planejamento financeiro, né?
Tudo começa desse ponto de partida, a gente acredita. Então, assim, Como é que você desculpa. sugere, Nicole, que a gente faça esse planejamento financeiro? Então, a gente tem o modelo mais básico que a gente tem, é uma regrinha que a gente chama de 50-30-20. O que que é isso, Nicole? 50% da sua receita, da sua geração de renda, você vai destinar para os seus gastos essenciais. O que é gasto essencial? Moradia, alimentação, transporte, isso são gastos essenciais. Plano de saúde, isso são os gastos essenciais. 30% a gente vai destinar para os supérfluos. O que é supérfluo? É lazer e presente. Então, por exemplo, é aquela viagem que você quer fazer com a sua família, é aquele barzinho que você vai no final de semana, são esses gastos que você vai destinar. E 20% quando você não tem dívidas, tá? Porque se você tem dívidas, esses 20% é para dívida. Então, se você não tem dívidas e você já consegue poupar, então 20% é para você poupar, que a gente fala que é para o seu futuro, que é exatamente para você começar a investir. Então, o ideal, quando alguém me pergunta assim, Mi, quanto é que você recomenda guardar ou poupar para você começar a investir? 20% da sua renda. Eu deixei dentro do link da minha bio aqui do Instagram uma planilha que ela chama planilha orçamentária. Então é só você clicar lá no link da bio. É uma planilha orçamentária da Bovespa mesmo, ela é super legal. Ela tem detalhado direitinho cada gasto e ela tem todos os meses do ano. Então, tem uma frase muito famosa que fala que o que não pode ser medido não pode ser gerenciado. E aí isso também vale muito para investimento. Então, é muito interessante você começar a visualizar os seus gastos e ver se você está dentro dessa regrinha dos 50-30-20. Eu tenho certeza que tem gente que vai tomar um susto, que vai falar, nossa, meus gastos essenciais estão dando 70% e os meus supérfluos estão dando 30%, por isso que eu não consigo guardar nada. E aí é ali que você começa a fazer os ajustes para você começar a investir. E tem muita gente que é o contrário, que vai verificar que os custos essenciais estão dando 40%, 30%, e está com uma gordura ali a mais para investir do que os 20%. Ou então quer se presentear, quer se dar uma viagem de presente, também pode aumentar os gastos supérfluos. Então, meio que você que vai dizer ali como é que a gente vai tratar isso. Mas é muito importante que você tenha a disciplina de conseguir colocar nessa planilha para você ver o que você está fazendo. Porque acho que é comum hoje em dia, com cartão de crédito, eu não sei vocês, pelo menos eu não ando mais com dinheiro físico há muito tempo. Então é muito comum a gente ir lá passando cartão. E vai passando cartão, vai passando cartão, depois chega a fatura. Aí o médico, ele olha quantos plantão ele vai ter que fazer para pagar a fatura do cartão. Já abre o aplicativo da Diga se eu estou escala, errada. já abre o aplicativo da escala, vai pegando os plantõezinhos. É bem isso. E aí, o que é legal dessa planilha é você conseguir exatamente fazer essa divisão para você conseguir começar. Então, assim, um ponto de partida é esse planejamento. Até complementando de forma conceitual, né? Eu que sou administrador de formação, a definição de planejamento, que na administração se fala muito de planejamento. Planejamento nada mais é do que a gente tentar antever o futuro, se preparar para o futuro, eliminar as incertezas que tem entre esse caminho do que a gente tem hoje, de como nós estamos hoje, e aqueles objetivos ali futuros que a gente estabeleceu. Então, é importantíssimo o planejamento financeiro, né? Eu diria que é vital para você justamente se preparar para cenários diferentes, se preparar para emergências, você tomar as rédeas das suas finanças. Porque quem não tem esse tipo de planejamento está meio perdidão no escuro, né? Ele não sabe quanto ele gasta de uma coisa, quanto que ele gasta da outra.
E quando para, né, e você vai colocar um holofote, as luzes ali em cima das suas finanças, você vai se surpreender, às vezes, com o dinheiro que está indo para o ralo, tanto de dinheiro que vai com supérfluo e por aí vai, né? E aí você se organizando, você consegue se planejar, e eu acho que é o primeiro passo, né, para a gente conseguir ali ser um poupador, ser um investidor, se tornar ali o agente superavitário que eu comentei anteriormente. A gente só Legal. investe porque a gente Essa consegue per... poupar, né? É o primeiro passo, né? é. Agora, essa pergunta tem duas partes. Quem tem que responder a primeira é a Nicole. Nicole, caso ou compro uma bicicleta? Financiar imóvel é uma boa ideia? Calma, calma, respira, que não é bem assim. Essa história do, não sei se casa ou se como uma bicicleta, hoje em dia acho que é a coisa que eu mais escuto. Acho que isso é rotina do meu dia aqui, em relação se compra um imóvel ou não, né? Ou se aluga. Bom, a gente tem a opção dentro do mercado financeiro hoje em dia, e isso já é bem difundido há um bom tempo, mas eu acho que hoje em dia vem tomando mais conhecimento, né, por conta da expansão que a gente também está tendo do mercado financeiro em si, que é a seguinte parte. A gente tem os fundos imobiliários. Nicole, que raio que é esse fundo imobiliário? De uma forma bem crassa, e me perdoem, porque se eu for explicar um por um é muita coisa, ele é um fundo que gerencia vários imóveis. E aí são imóveis de tudo quanto é tipo. Nicole, o que vale a pena, o fundo imobiliário ou eu comprar um imóvel? Vamos lá. Fundo imobiliário. O investimento mínimo para você investir num fundo imobiliário é R$ 10. Para você comprar um apartamento, a gente está falando aqui de São Paulo, capital. Você não compra um apartamento com 100 mil. Então, a gente já tem que colocar isso na ponta do lápis, que é um ponto positivo. A parte de simplicidade de burocracia. Quando você vai comprar um fundo imobiliário, é só a gente abrir o seu home broker, a gente vai determinar qual fundo que você vai comprar e vai escolher de acordo com o seu objetivo, obviamente, depois que a gente traçou todo o seu objetivo de investimento, e vai comprar. Um imóvel, você tem contrato, aí é cartório, aí você tem financiamento, às vezes, que aí também é outro tópico. Então, assim, são várias coisas que, se você colocar tudo dentro da mesma bacia, é um tanto de burocracia que no outro é num clique que a gente resolve. A parte de rendimento em relação aos dividendos. Nicole, que raio de dividendos são esses? Se eu fosse comprar o imóvel para alugar, porque normalmente as pessoas falam assim, invistam em imóveis. E aí o investimento em imóveis é para você alugar o imóvel e a renda do imóvel é o seu investimento. Então, esses fundos imobiliários, eles são basicamente isso, só que você não tem ele imobilizado, que são os dividendos. Então, vamos pensar no seguinte: quando você tem um imóvel que você alugou, sobre o aluguel, você paga imposto de renda. Tem uma tabela que ela varia essa alíquota, mas você vai pagar. O leão vai comer uma partezinha disso lá. Inclusive, esse mês aqui é mês de começar a fazer declaração de imposto de renda. Só estou lembrando vocês. E quando você tem os fundos imobiliários, você tem dividendos, porém esses dividendos não são tributados de imposto de renda. Então, só aí você tem um ganho de alíquota muito grande, que você realmente ganha, porque se você tivesse um imóvel, você teria que pagar. Com o fundo imobiliário, você não paga. Isso é isento de imposto de renda para pessoa física aqui no Brasil. Outra coisa, liquidez imediata. Comprei o imóvel. Quero vender. Gente, não é assim. Até você chamar o corretor, chamar a imobiliária, tirar foto, colocar lá, vai demorar um belo tempo. Fundo imobiliário, você quer vender, é um clique. Você tem mercado o dia inteiro. O mercado está aberto das 10 às 17. Então, você consegue ter essa facilidade, né? Além disso, por exemplo, quero vender uma parte dos fundos imobiliários, investir 100 mil, vamos lá. Quero vender 50 mil, também é tranquilo. Um imóvel não tem como você falar, quero vender um banheiro. Ou você vende o imóvel inteiro, ou não tem outra opção. Então,
Isso também é um problema que a gente tem. E eu acho que um dos pontos que é mais positivo, assim, que eu gosto, que é muito relevante quando a gente pensa, é a diversificação. Porque como ele é um fundo, ele não compõe somente um imóvel. Quando você depende de um imóvel para gerar renda para você, você tem o e se não alugar, e se tiver vacância. Na questão do fundo imobiliário, você tem lá 10, 15 fundos, desculpa, 10, 15 imóveis. E aí, quando um imóvel não está alugado, o outro está, então eles vão se compensando essa variação de aluguéis, e isso não pesa tanto nos dividendos quando a gente tem só um. E além de ter um só, a gente tem quando a gente tem um só, a gente não tem nenhum, né? Porque a gente tem um problema. Porque se construírem um presídio do lado do imóvel, acabou, nunca mais você consegue vender o imóvel. Você vai ter que morrer com ele e vai baixar a cota de valor de aluguel. É uma série de problemas quando você só tem um. E para terminar, eu sempre falo muito da gestão, né? Quando você tem um, dois imóveis, você que acaba fazendo essa gestão. E dentro do fundo imobiliário, você tem a gestão profissional. Então, você tem um cara que só faz isso. E uma equipe que trabalha para isso. Então, ele está procurando os melhores imóveis. E quando a gente está falando de imóvel, gente, a gente está falando de laje corporativa do Santander, agência do Banco do Brasil, deixa eu dar um outro exemplo, Carrefour, galpão industrial, galpão logístico, que a Magazine Luiza opera. A gente está falando de imóveis que grandes empresas ocupam. Então, a chance de isso dar errado é muito mínima, entendeu? Perto de quando você está dependendo de um inquilino, que é para um imóvel de pessoa física. Então, acredito que, posto isso, eu acredito que é melhor, hoje em dia, você investir em fundos imobiliários e não imobilizar o seu dinheiro e garantir os seus dividendos quando você pensa em investimento em imóvel, né? Mas Ismael, aí é uma opinião é, minha. Ismael, pegando, eu só vou tentar resumir o que ela falou e você concorda, me corrija. Então, levando em consideração que um imóvel na vida, acho que todo mundo vai acabar tendo, até por uma questão cultural, né? Entre ter o segundo imóvel como investimento, quando eu falo de investimento, talvez seja melhor eu ter um fundo de investimento imobiliário ao invés de comprar uma casa para alugar. E para eu me planejar para comprar o meu primeiro imóvel quando eu resolver casar, também é uma boa estratégia, uma vez que eu consigo ir fazendo dinheiro antes e tenho juros a meu favor em vez de ter os juros contra. É isso? Doutor André, mais ou menos, eu vou explicar por quê. É que assim, a gente também, a gente não quer fazer apologia contra imóvel, eu também tenho meu apartamento. A questão não é essa. O ponto aqui é a questão cultural, que aí do brasileiro desde sempre, legal, todo mundo quer ter o teu imóvel, eu acho que não tem problema nenhum com isso. Só que à medida que a gente vai prosperando na vida, e vai conseguindo poupar e vai sendo melhor sucedido no nosso trabalho. Daqui a pouco surge a oportunidade de comprar um segundo, um terceiro. E aí tem pessoas, enfim, que só investem em imóveis. Vai ver lá, tem 10 imóveis, tem 5 imóveis, tem não sei quantos imóveis. E aí, esse que é a nossa provocação no bom sentido, né, de a gente fazer uma reflexão, mas será que o único meio, o único caminho de eu investir em imóvel é realmente indo lá comprar uma casa, comprar um apartamento, comprar um sítio? Ou existem outras alternativas para quem gosta de imóveis, acredita na valorização de imóveis, etc., na solidez do imóvel? Existem outras alternativas e a grande alternativa hoje no mercado financeiro são os fundos imobiliários, como bem a Nicole explicou aqui, e eu não vou acrescentar nada. Mas é muito legal você saber que através de um fundo imobiliário você consegue ter uma fração de um shopping center. Através de um fundo imobiliário você consegue ter uma fração de uma fazenda que produz alguma coisa lá, alguma commodity, algum grão, uma fazenda de corte, não importa. Tem fundo imobiliário hoje até de agronegócio, de fazendas. Então, assim, é uma forma muito bacana de quem acredita no mercado imobiliário, na solidez do mercado imobiliário,
fazer esse investimento, mas usufruindo de todas as vantagens que um fundo imobiliário tem, que a Nicole salientou. Em relação à questão do juros sobre juros ali, doutor André, que você salientou, pô, então de repente começar antes para juntar um dinheiro para comprar um apartamento, o fundo imobiliário ele tem a peculiaridade, a Nicole ela comentou ali um pouco, que você tem num fundo imobiliário dois aspectos muito importantes nele, né? Você compra cotas de um fundo e essas cotas elas oscilam para cima e para baixo. Claro que quando a gente compra a cota de um fundo imobiliário, a gente compra acreditando que vai valorizar. Assim como quando a gente compra um apartamento ou uma casa, a gente compra acreditando que aquele apartamento, aquele imóvel vai valorizar. Ninguém compra um imóvel achando que ele vai se desvalorizar. A gente tem expectativa que ele vai valorizar. Mas até diferente do mercado financeiro, eu ouvi essa analogia uma vez de um gestor de fundos imobiliários, achei muito legal. Que o investimento financeiro, né, o fundo imobiliário, você olha no aplicativo, você vê, subiu ou desceu. Subiu, você já fica aborrecido, chateado e tal. Mas a gente não tem no batente do nosso apartamento, da nossa casa, quando a gente entra todo dia que a gente volta do trabalho, a gente não tem lá na porta, olha, você comprou o imóvel por 500 mil e hoje ele está valendo 490. Caramba, Não tem um porra. candle na porta, né? Não, não tem, não tem. Não tem, né? Então a gente acha que, como a gente não tem essa sensibilidade, porque não tem um indicador que mostra quanto que nosso imóvel está valendo todo santo dia, a gente acha que, pô, beleza, tá sólido, tá aqui a parede e é só valorização. Mas tudo bem, isso só para falar que os fundos imobiliários ele tem essa questão da oscilação da cota e tem a questão dos dividendos que são creditados na conta do investidor todo mês, isento de imposto de renda. Esses dividendos eles equivalem ao aluguel que a gente receberia caso a gente tivesse comprado um imóvel e colocado para alugar. Então, doutor André, só para te responder ali, fundo imobiliário ele tem mais uma característica de quem está querendo investir e ter uma renda passiva. Renda passiva é, pô, comprei lá não sei quantos fundos imobiliários, eu vou ter lá um percentual que vai ser me creditado todo mês isento de imposto de renda e é uma renda que eu tenho, uma renda passiva, porque eu não estou fazendo nada e aquilo está me gerando uma renda. Neste caso específico, nessa modalidade, não tem esse efeito juros sobre juros que eu comentei ali no início. Então, assim, para quem quer juntar dinheiro com vistas a comprar um imóvel, aí nós teríamos outras modalidades mais adequadas para esse objetivo. Respondido? Perfeito. E aí, quero comprar um imóvel e quero porque quero, porque vou casar, porque eu quero ser o dono do tijolo, eu quero ver o tijolo que eu sou dono, eu não quero ver a variação do preço do imóvel diariamente, eu quero comprar imóvel, mas não tenho todo o dinheiro ainda. E aí, consórcio vale a pena? Boa. Pesquisei bastante sobre consórcio, que nem é tanto a nossa expertise aqui, mas é muito fácil de a gente falar sobre consórcio. O consórcio ele é uma das alternativas, tá? Então vamos falar aqui justamente desse case, quero comprar a minha casa própria. Você tem, sei lá, em princípio estou pensando 3 caminhos aqui. Você faz um financiamento e pega o dinheiro emprestado de um agente financeiro, de uma instituição financeira, para comprar o teu imóvel hoje, né? E vai pagar juros. Você não quer fazer o financiamento imobiliário, um financiamento numa instituição financeira, o consórcio. Poxa, eu sei que muita gente fala, pô, o consórcio é bom porque ele não tem juros, né? Não tem juros que incide ali. Realmente, o consórcio não tem. Ele tem uma taxa de administração, que é um custo financeiro que pesa sobre ele. Ok. Só que aí o consórcio, até diferente do financiamento você pega o recurso, compra o imóvel e muda o imóvel que você comprou. O consórcio, imagino que todos tenham noção de como funciona o consórcio, mas se não tiver de forma básica, é um grupo de pessoas interessadas num determinado bem, né? No caso do exemplo aqui, um imóvel. E aí você vai lá entrar nesse consórcio
E aí você pode ser contemplado, né, ter aquela carta de crédito para adquirir o seu imóvel. Você pode ou ser sorteado, que pode ser no primeiro mês ou no último mês. Você pode dar lances, que daí, em função do tamanho do grupo, em função do valor da carta de crédito, se você tiver um dinheiro guardado para isso também, porque senão, se não tiver dinheiro guardado, nem para dar lance vai ser possível, né? Mas o lance seria uma forma possível de você antecipar essa carta de crédito para comprar o seu imóvel, né? Ou se você não for sorteado, você recebe lá no final. Então, consórcio é isso. Então, assim, o problema do consórcio não é nem a taxa de administração, que se comparada aos juros é algo mais barato, tá? Para quem está em vistas de querer comprar um imóvel. Então, o consórcio comparado com o financiamento, ele é mais barato. Mas ele tem esse problema de ser uma incógnita. Você não sabe se você, de repente, vai ser um azarado. Se não tiver dinheiro para dar um lance, você pode ser contemplado lá no final. E, normalmente, planos de consórcio para imóveis, eles são mais longos, né? Então, imagina você começa a poupar agora e ser contemplado lá em 10 anos, 5 anos, não sei quanto tempo. E a terceira opção, né, para comparar com a questão do consórcio e com o financiamento, que eu acho que é a mais interessante, é justamente a questão de você se programar, se planejar e começar a guardar um dinheiro todo mês para que você veja os juros trabalhando ao seu favor e você vai ver um efeito assim, quase que milagroso do dinheiro ali crescendo, e aí Bola você de pode neve. dar uma entrada, enfim, pagar uma parte grande do imóvel. Então, o consórcio é melhor que o financiamento em relação a custo financeiro, mas ele perde de longe para o investimento mesmo. Você guardar o dinheiro, se planejar, guardar um dinheiro e ir lá comprar o imóvel que você quer. Consórcio você fica muito à mercê da sorte, né? Se você for um cara sortudo que tá acostumado, joga na Mega Sena que fica tudo mais fácil. Ah, e tem até um ponto que eu queria complementar que eu lembrei aqui. A questão do consórcio, né? Falar assim, pô, muitas pessoas recorrem ao consórcio pela falta de disciplina de conseguir guardar o dinheiro ali, de ter a iniciativa de guardar o dinheiro. Porque as pessoas se dizem boas pagadoras de carnê. Fala assim, olha, eu não tenho disciplina para guardar dinheiro, tá? Não consigo guardar dinheiro. Mas uma vez que eu assumo uma dívida, uma vez que eu assumo um carnê lá para pagar, eu sou um excelente pagador de carnê, eu sou um excelente pagador de dívida. Então, quando você compra lá um consórcio, né, independente da modalidade, independente do prazo, vira um compromisso que você precisa honrar. Não dá para desistir no meio do caminho, senão você perde dinheiro. Vira um compromisso que você tem que honrar. E aí, quando a gente volta para o investimento financeiro, que depende exclusivamente da sua disciplina, de você todo mês, ou todo bimestre, ou de tempos em tempos, pegar um montante, tirar da tua conta corrente e aplicar em algum lugar, muitas pessoas acabam indo para o consórcio por conta disso, entendeu? Se deixar na mãos delas, elas não vão conseguir guardar dinheiro. E aí são os eternos pagadores de boleto. Tá. Legal, bem legal. E mostrou para a gente as opções que a gente tem e aquela história que a gente ouve pelas ruas de que quem não faz dívida não tem nada, talvez ela mereça uma reavaliação. O que eu queria que vocês conversassem um pouquinho com a gente agora é o seguinte. O Marcão é um cara que tem quase 60 anos. Olha a cara de velho dele lá. E eu tô com 30 aqui. Experiente. Se nós dois resolvermos investir com o objetivo de ter a independência financeira aos 70 anos, por exemplo, as estratégias são as mesmas? Quer dizer, guardar dinheiro é tudo igual? Não, não é tudo igual. Vamos lá fazer algumas analogias e aí conversar um pouco sobre as fases da vida do médico, né? Da carreira do médico. Então, o médico, ele se forma... Vamos arredondar os números, que aí fica fácil a gente fazer conta. Com 30 anos. Ele está lá bonitinho, formado, especializado. Está começando a vida produtiva dele, assim, pode-se dizer, né? Começando a gerar renda.
começou a dar plantão. Tá lá todo feliz dando plantão. Começou a fazer as consultas dele no consultório, tem um pacientezinho ou outro, já está especializado. Deu tudo certo, né? Esse cara, dos 30 aos 50 anos, ele tem uma janela aí de 20 anos. Antes disso, deixa eu só voltar numa coisa aqui. Vamos considerar um perfil moderado, tá? Porque a gente tem que lembrar só o seguinte: para cada perfil de investidor, a gente faz uma recomendação. Então, não vamos considerar o conservador, que é aquele cara que é mais conservador, mais tradicionalista, e também nem o agressivo, que o agressivo, ele justamente é o perfil que assume mais risco. Vamos considerar o moderado, que assume, que nem é tão tradicionalista, que gosta de renda fixa, mas também nem gosta tanto de bolsa de valores, nem tanto de risco. Vamos considerar o meia-meia ali. Para esse cara, ele está na fase de acumulação de patrimônio. Quando a gente pensa em acumulação de patrimônio, a gente pensa mais ou menos ali em 60 a 40. Então, 60% do que ele começar a poupar e a gente vai começar a colocar em investimentos, a gente vai pensar em renda fixa. Renda fixa, a gente tem 3 indexadores que balizam ela aí, que é o pós-fixado, que é o famoso CDI, a inflação e o pré-fixado, que é a taxa contratada. Então, gente, se eu estiver falando muito financeiro, vocês me interrompam, por favor, porque Tá ótimo, Nicole. eu quero que seja uma coisa bem tranquila, porque começa a falar financeiro, ninguém entende mais nada. É igual vocês quando começam a falar Mad Case, ninguém entende mais nada. Se começarem a Então, aparecer perguntas ou cair no número de pessoas da live, eu te aviso. por favor, me falem qualquer coisa que vocês tiverem com dúvida, fiquem à vontade para perguntar. Então, vamos lá. 60 a 40, 60% renda fixa e esses outros 40% considerando o perfil moderado. A gente vai colocar eles um pouquinho em risco. Nicole, vai colocar tudo em ação? Não, a gente faz uma diversificação. Então, aí vai ter fundo multimercado, que vai incluir isso, vai ter a parte de renda variável, vai ter a parte de mercado internacional, que a gente também pode falar de moeda, de bolsa lá fora, e vai ter a parte dos alternativos, que são outros tipos de investimento. Tudo com as suas devidas proporções, tá? Então, beleza. Todos 30, 50, trabalhei pra caramba ali, ó, acumulei um patrimônio gigantesco. Já tô próximo, já sei o meu número, porque também é importante a gente saber qual é o nosso número para a gente parar de trabalhar. Já sei o meu número, tô chegando perto dele, tô começando a planejar minha aposentadoria ali pós 51. Já tô com aquela barriguinha de cerveja, né? Já tá, já tá começando a Nossa, a minha aparecer. apareceu bem antes dos 51, Ni. Enfim, já estou planejando a minha aposentadoria. Como é que fica? Dos 51 até os 60, que aí são mais 10 anos. Você já está tirando o pé. Não está mais fazendo plantão, está fazendo só consultório, trabalha 3 dias na semana, já está mais tranquilinho ali. Seu negócio é a sua clínica, normalmente. E aí, esse cara a gente divide em 70 a 30. Então, 70% a gente coloca em renda fixa, seguindo esses 3 indexadores que eu falei, CDI, inflação e pré, que é a taxa contratada, e 30% a gente vai para o risco. Esse risco, ele tem um perfil extremamente agressivo? Não, ele é um risco mais comedido, porque a gente já está começando a pensar na nossa aposentadoria. Então, até dentro do risco, a gente tem variações do grau de risco, né? Do risco agressivo, que eu digo. Então, a gente tem variações também dentro disso. Putz, já tô com os meus netos, já, tipo, 61. Gente, coitada da minha mãe, tem 60 e eu não, nem neto eu pensei ainda. Enfim, tem 61, já tô com os meus netos, já tô querendo parar, curtir a vida. E caipirinha no Caribe, resort, Bahamas, Maldivas, estou indo. Esse é o seu plano. Então, a gente já está praticamente com uma independência financeira estabelecida. Dentro desse lugar, a gente tem que estar 100% em renda fixa.
Por quê? Essa é a hora de você proteger o seu patrimônio, que você acabou de acumular nesse tempo todo. E aí, a partir disso, nos próximos anos, a gente vai pensar em outra etapa, que é planejamento sucessório, que poucas pessoas falam sobre isso, que é como eu vou transmitir para os meus herdeiros, na minha ausência, o meu patrimônio. Porque a gente ainda pensa nisso quando a gente olha o patrimônio como um todo da pessoa. Isso também é uma função nossa aqui do escritório de assessoria patrimonial. E esse cara, ele já está na fase que é 100% renda fixa. Mas, de novo, repetindo, quando a gente está pensando num perfil moderado e a gente não tem uma persona aqui. Às vezes, o André gosta de investir em um pouco mais de renda variável. E esse é o perfil dele, porque ele é mais agressivo. E ele já passou da fase da aposentadoria. Às vezes, não. Às vezes, ele começa como investidor iniciante ali na primeira fase de vida, de acumulação de patrimônio dos 30 aos 50 anos, sendo conservador, porque ele não consegue abrir o aplicativo dele e ver que ele perdeu dinheiro. Então, o risco a gente tem que colocar aqui bem posto, que é tanto de ganhar muito quanto de perder muito. Então, a gente tem que balizar isso muito de acordo com o perfil da pessoa. Aqui a gente costuma muito falar isso e falar sobre tailor-made, tá? Que a gente faz de acordo com o perfil do cliente, a carteira toda dele. Enfim, acredito que é isso. Esqueci de alguma coisa? Não, eu ia só complementar. Em linhas gerais, você falou bem, Nicole. Em linhas gerais, quando a gente é mais novo, a gente, em tese, poderia correr mais risco, desde que a gente tenha apetite para isso, porque você tem toda a vida pela frente para recuperar eventuais perdas. Só que à medida que o tempo vai passando, a gente precisa começar a se preocupar muito mais com a questão da proteção do que a gente angariou na linha do tempo, né? E começar a se preocupar com a proteção daquele patrimônio. E se proteger passa por, de repente, abrir mão de correr riscos, né? Então, na linha do tempo, tem essa questão de, pô, poder correr mais risco e depois vai deixando de poder de correr risco para ter uma preocupação mais com a questão da proteção. Mas a gente fala que, em linhas gerais, né, a gente, embora converse sobre isso, esclareça, tire dúvidas, a gente fala que na linha final ali, quem decide é sempre o perfil do próprio investidor, né? Independente da idade. A gente vai orientar, a gente vai conversar. A questão de risco é uma coisa super importante de se falar, de se esclarecer. Não pode ter nenhum tipo de dúvida em relação a esse assunto. Mas na linha final, a gente pode ter um jovem super conservador, que não quer correr risco de jeito nenhum, e eventualmente a gente pode ter um senhor mais sênior, uma senhora mais sênior, que está ainda com propensão a correr risco mesmo com 60, 70 anos. A gente, de vez em quando, a gente se depara com isso aqui. Então, a gente fala dessas preocupações, mas no último ponto ali, quem vai dar a palavra final é o próprio investidor, o próprio cliente. Uma Isso, dúvida. desculpa. Desculpa, Nico. Usando esse raciocínio, nesses 30 anos que você ajudou bastante gente a ter o seu patrimônio, faz diferença no fim das contas. Se eu começo a investir com 30 anos na idade, entre aspas, certa, e mantenho a disciplina de investimento até os 60, quando eu vou começar a pensar em me aposentar, faz muita diferença no patrimônio final se eu sou mais ou menos agressivo ao longo da vida? Quer dizer, lá no fim, quem tem mais dinheiro? Quem arrisca mais no começo ou quem arrisca menos no começo? Doutor André, mas que pergunta, hein? Porque assim, fala, pô, vamos fazer a competição entre os perfis para ver quem que é o melhor, quem que teria ganho mais dinheiro. Assim, qual é o detalhe, né? Para a gente responder essa pergunta, a gente teria que olhar no retrovisor e ver até as escolhas, porque assim, vamos lá, fala assim, pô, o perfil agressivo, arrojado, pressupõe que ele vai ter ali um percentual de renda variável maior na carteira dele. Só que assim,
Vamos falar de ações então, né? Quando você vê lá as ações listadas em bolsa, a bolsa pode estar subindo num determinado dia. Vão ter ações que vão estar subindo e vão ter ações que vão estar caindo no dia que a bolsa subiu. No dia que a bolsa subiu, não quer dizer que 100% das ações listadas subiram. Então, quer dizer que duas pessoas com o mesmo perfil, uma escolheu uma ação que subiu e uma escolheu a ação que caiu. O mesmo perfil arrojado agressivo. Então, assim, e aí, por outro lado, ali o conservador, que fica muito mais em renda fixa, títulos de renda fixa, que você contrata a taxa, você traz mais previsibilidade, né, para os seus rendimentos ali de taxa de juros e tudo mais. Dependendo dos momentos, né, vamos pegar o ano passado. Ano passado a bolsa foi negativa e a gente já vinha numa escalada de crescimento da taxa de juros. Né? Quem investiu em renda fixa no passado, a chance de ter se dado melhor é muito grande comparado com alguém do perfil agressivo. Foi uma característica de 2021. Né? Então, assim, não tem, assim, sabe, doutor André, doutor Marco, não tem, assim, um perfil que na linha do tempo vai ganhar mais. Que o perfil arrojado, que você está correndo risco, pô, realmente você tem chance de alavancar muito seus ganhos financeiros, desde que se acerte na estratégia. Mas também você tem o risco de perder. Então, assim, desculpa, essa vai ser uma pergunta que eu não vou conseguir dizer se o conservador ganhou mais, se o arrojado escolheu as ações certas, com certeza ele vai ter ganho mais. Mas depende Eu acho disso, que né? depende muito do cenário também, né? Quem previu uma guerra no passado? Ninguém previa nada. Então, acho que Boa. depende muito do Pega, cenário que você está vivendo, né? pega a pandemia ali em 2020, né? A pandemia não estava no radar de ninguém. Aí caiu como uma bomba, a bolsa derreteu naquela oportunidade, teve circuit breaker, aquela loucura, pânico no mercado. Pô, passou poucos meses depois, a bolsa começou a decolar. Então, assim, ter derretido ali não estava no radar de ninguém, ninguém esperava que a bolsa ia se recuperar tão rapidamente na sequência de 2020. Então, assim, a gente se planeja, estuda, mas muitas vezes vão vir elementos ali que não estavam no radar de ninguém, né? Quem no ano passado, ou há 2 anos atrás, no ano passado mesmo, diria que a gente ia ter uma guerra agora entre dois países da Europa lá. Logo Então, depois da assim, pandemia, né? Logo depois da pandemia. assim, Justo na Europa. Exato. a gente não tem mais um minuto de sossego, né? Agora que a É pandemia verdade. começou a tranquilizar um pouco, pô, tem os caras lá, enfim. É. Mas Pintou uma pergunta legal aqui. Desculpa, é para a gente aproveitar o tempo, porque eu acho que esse assunto vai tomar um tempo grande aqui. Alguém Legal. perguntou sobre previdência privada. Doutorado eu Gostei vi. muito dessa pergunta. E aí? Vantagens, eu vi, foi a Vivian Bruzon, eu até anotei aqui. Ela perguntou sobre as vantagens e as desvantagens da previdência privada. Vamos lá. Previdência privada. A gente tem 2 modelos de previdência privada: o VGBL e o PGBL. Quais são as vantagens da previdência, né? Além da alíquota de imposto, que chega no VGBL lá em 10%, a gente tem também a parte de isenção de inventário. Então, ela vai direto para o seu herdeiro sem pagar o imposto do ITCMD. Por isso que a previdência privada ela é muito, muito utilizada como instrumento sucessório, que a gente chama. Além disso, a outra vantagem que a gente também tem de previdência privada é o desconto da alíquota do imposto de renda. Lembrando, gente, comecem a fazer o imposto de renda. Esse mês já está aberto. Inclusive, para quem não sabe, eu vou deixar um post que tem um e-book aqui da Messen, que fala é bem bacana, ensinando a fazer o imposto de renda. Então, você tem o desconto da alíquota do imposto de renda da PGBL dentro do seu IR. Isso também é uma vantagem. Quais são as desvantagens da previdência privada?
você fica preso ali por muito tempo. E aí você fica limitado aos fundos de previdência privada. Então, a maior desvantagem que eu enxergo é que você tem um tempo que vai demorar para essa alíquota de imposto diminuir, dependendo do regime que você tiver, obviamente. E aí você vai ficar meio que preso dentro disso. Para você resgatar, você vai ter que pagar essa alíquota. Ou você vai pagar a alíquota sobre o total, o montante total, que é o caso do PGBL, ou você vai pagar somente sobre o lucro, que é o caso do VGBL. Mas você fica preso ali dentro por um certo tempo. E os fundos de investimento, vamos comparar com o momento atual, tá, gente? Dia 9 de março de 2022. Eles não rendem tão bem, às vezes, quanto alguns títulos que você tem de renda fixa, por exemplo. A gente está com a taxa Selic voando. Então quer dizer que eu não tenho que investir em previdência privada? Não, a gente tem que fazer um mix de tudo. Eu acho que a palavra certa quando a gente conversa sobre investimento é diversificação, é nunca colocar todos os ovos dentro da mesma cesta. Mas, se você perguntar para mim o que eu acho sobre previdência como assessora de investimentos, na minha opinião, hoje em dia, o que mais pesa é a parte de ser um instrumento sucessório. Porque em questão de rentabilidade, a gente tem outros fundos de investimento que te trazem uma rentabilidade muito maior. Tá, eu Acho queria que é que isso. o Ismael comentasse com a gente dois aspectos da previdência privada. O primeiro deles é a tal da taxa de administração. Quer dizer, nesse cenário que a rentabilidade do fundo está ruim, que ele já não está rendendo tão bem quanto outras opções, e isso vai perdurar por algum tempo. Mais um tempo muito prolongado de dinheiro preso, mais uma taxa aí de 2 a 3% ao ano de administração, se no fim das contas isso não é mau negócio. E a segunda coisa que eu queria que você comentasse com a gente gente ouve histórias de arrepiar de fundos de aposentadoria privada que quebram. Tem alguma garantia? Porque alguns investimentos em renda fixa, eles têm o tal do FGV, se eu não me engano, né? Que é um fundo de garantia do governo, que até R$ 250 mil o governo garante esse investimento, FGC, que FGC. Garantidor de crédito. FGC, que o governo garante. Existe alguma segurança para investimento? Porque a gente ouve a história de gente que guardou dinheiro a vida inteira e se deu mal no fim, porque foi mal administrado, porque teve maracutaia e assim, a gente está no Brasil, né? Infelizmente. Bom, vamos lá. Primeiro ponto, a taxa de administração. Todo fundo, só para vocês entenderem o que é uma estrutura de um fundo. Na verdade, é a previdência, a gente fala o investimento previdência. Previdência é um fundo de investimento. E todo fundo de investimento, ele tem um CNPJ próprio. É um CNPJ apartado até da gestora de fundo, ele é um CNPJ apartado até do banco, né? Quando a gente fala uma instituição financeira em linha geral, são várias empresas que formam um banco, né? Falar, um banco X, YZ ali. Você tem banco comercial, você tem a gestora de fundos, você tem a seguradora, arrendamento mercantil, uma série de coisas. Então, o fundo, tudo isso para dizer assim, o fundo ele tem um CNPJ próprio. Então, ele tem administrador, ele tem um gestor, ele tem analistas, ele precisa contratar uma auditoria independente. Ou seja, e aí para um fundo sobreviver, já que ele tem, é como se fosse uma empresa ali, é uma empresa apartada, a taxa de administração e eventualmente até uma taxa de performance, dependendo da categoria do fundo pode ter, é justamente o que vai custear essas despesas do fundo. Por isso que existe a taxa de administração. Aí cabe ao investidor, porque assim, taxas de administração você vai ter desde um fundo de renda fixa, que pode ter uma taxa de administração 0,3, 0,4, 0,5 ao ano, até um fundo multimercado, um fundo de renda variável que vai ter 2% de taxa de administração ao ano. Por quê? Porque um fundo de renda fixa ele dá menos trabalho para você gerir ele. O que é o fundo de renda fixa? O gestor comprar vários papéis de renda fixa e ficar assistindo ali as coisas andarem.
O que é um fundo multimercado? O próprio nome sugere, mercados distintos, mercados diferentes. O gestor ele vai ter que ter uma estratégia de investimento para aquele fundo. Pô, quanto que eu vou colocar em ações? Quanto que eu vou investir em juros, em moedas? Eu vou pegar uma parte e fazer um investimento internacional? E aí, isso justifica a taxa de administração ser um pouco mais alta de um fundo multimercado, porque o gestor está quebrando a cabeça com estratégias. Tem mais Percebe que gente ele... também. Precisa de mais pessoas. Então, assim, eu acho que o que fica é, sempre que a gente vai fazer um investimento, olhar a questão da taxa de administração, mas também um ponto bem importante, que é uma reflexão sobre isso, é você falar assim, pô, também não basta só olhar a taxa de administração e não olhar a performance. O que eu estou querendo dizer com isso? Não adianta o fundo cobrar a taxa de administração menor e ter uma rentabilidade muito ruim. E o que cobra a taxa de administração um pouco maior tem uma rentabilidade muito boa. Qual que a gente escolhe? O primeiro ou o segundo? Eu escolheria o segundo. Lembrando que quando as gestoras de fundos elas divulgam as rentabilidades ali, né? Eu quero saber quanto que esse fundo está entregando de rentabilidade. Elas são obrigadas a informar essa rentabilidade já livre de todas as taxas. Taxa de administração e de taxa de performance, se for o caso, para os fundos que possuem. Porque daí você só compara a rentabilidade versus rentabilidade. Você passa a não comparar a taxa de administração. Mas é uma preocupação super pertinente, viu, doutor André? Em relação à parte 2 ali da pergunta, em relação, poxa, realmente os fundos, né, fundo de previdência, ele não tem, infelizmente, uma garantia como um CDB tem, né? Tem o fundo garantidor de crédito, eu invisto num CDB até 250 mil, se tiver a insolvência daquela instituição financeira, eu, investidor, sou ressarcido ali por CNPJ, por CPF, por CNPJ relacionado àquela instituição. Fundos não possuem isso, então vale a pena quando você vai fazer uma previdência, independente de ser previdência, se for um outro fundo também, olhar a gestora, né? Olhar qual que é a estrutura do fundo, olhar quanto de patrimônio tem esse fundo, olhar quem são as pessoas por trás daquele fundo, quem são os gestores, os analistas, quem fundou e etc e tal, que assim, é um determinado nível de fiscalização, né, de pesquisa, mas sabendo também que isso não vai garantir 100%, que se tiver um problema ali na frente, infelizmente, assim, vou te falar que até recentemente, graças a Deus, a gente lá atrás, né, quem é um pouco mais velho, viu o banco quebrar, já viu muitas histórias ruins, fundos de previdência quebrarem e tal, mas assim, na história recente, meio que esse assunto até diminuiu um pouco, mas eu acho que passa por esse caminho, sabe? Pô, mas quem que é a gestora? Quanto que eles têm de grana? Sabe? Quem que está por trás? Quanto que ele tem de grana e quanto que eles têm de dinheiro sob gestão deles, tá? Quem são as pessoas por trás? Porque isso já fala muito, assim, sobre alguma desconfiança, enfim, algum desconforto que a gente tenha, né? E outra, você tem tantas opções, fala, pô, essa opção aqui eu tô meio desconfortável. Vai para uma outra opção que você está mais confortável. É uma forma de mitigar o risco, não que você vai conseguir eliminá-lo 100%. Sim, eu acho que também isso é uma parte do trabalho do assessor de investimentos, né? Quando ele está dando suporte para o seu investidor. Porque ele, mais do que o próprio investidor, está dentro do mercado e ele sabe o que acontece 24 horas. Então, ele também conhece as gestoras, conhece as pessoas, ele sabe quem tem credibilidade, quem não tem. Então, isso também é uma parte do trabalho do assessor de investimentos, de qualificação mesmo, sabe? De quem são essas pessoas que trabalham nessa gestora, quanto que ele tem de patrimônio, como é que funciona a estratégia desse fundo. Isso tudo faz parte. Perfeito. Muito bom. A gente tem poucos minutos, só tem uma pergunta de alguém falando sobre fundos com participação da empresa. Os planos de Eu acho que previdência corporativos. Como que isso funciona? Normalmente esses planos são fechados, né? Eles não são previdências abertas.
tem que dar uma olhada caso a caso, tá? Isso é muito particular, porque dependendo do plano que você tem de aporte da empresa, vale a pena, e dependendo do plano que você tem, não vale. Então, é muito particular. Se ela quiser entrar em contato comigo através do meu direct, eu posso conversar com ela e esclarecer essa dúvida. Eu só não consegui anotar o nome dela. Eu anotei o da Vivian, que perguntou antes, mas eu não consegui anotar o dela. Desculpa. Muito bom. Muito bom, pessoal. Considerações finais e Bom, a minha é o seguinte, vou me apropriar, fazer uma analogia com vocês, médicos que cuidam da nossa saúde, né? A gente fala que nesse mercado, a gente também faz uma analogia com os médicos, que é você, quando tem um problema num determinado assunto, você consultar um especialista ou um clínico geral, né? Quando a gente tiver um incômodo muito grande nos nossos olhos, ninguém vai correr para o clínico geral. A gente vai correr para um oftalmo. Então, nós somos especialistas em investimentos financeiros, mas independente de nós, né? Sempre procure a ajuda de um especialista, porque ele vai conseguir fazer vocês atingirem os seus objetivos financeiros de forma segura e a mais rápido possível. Então, essa é a minha recomendação. Aproveito para agradecer o convite. Foi muito gostoso estar com vocês. Eu também, muito obrigada por esse tempo, obrigada pelo tempo de vocês, agradecer todo mundo que entrou na live para prestigiar a gente. Ser assessor de investimentos é trabalhar full time para o seu cliente, principalmente quando a gente fala de médico, porque a gente sabe que o horário de vocês é super bagunçado, então às vezes é normal, às vezes me pegarem trabalhando 11 horas da noite, ou então no sábado, porque exatamente a gente entende que a gente trabalha para o nosso cliente, e principalmente quando ele é médico, ele não tem uma rotina de horário muito comum. Então, acho que isso é uma das partes que a gente tem, né, dentro desse serviço que a gente presta de assessoria e dedicação total a isso. Então, a gente fala que a gente respira o mercado aqui 24 horas. Era 3 horas da manhã, a Rússia estava jogando um míssil na Ucrânia e eu estava sabendo disso. Então, teoricamente, meio que a gente respira isso 24 horas, né? É full time que a gente faz. Justamente para conseguir entregar a melhor qualidade de serviço, rentabilidade e proteção do patrimônio para os nossos clientes. Marco e André, mais uma vez, muito obrigada. Agradecer a IMED também. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu me coloco disponível aqui no meu canal, no Nicole Invest. Dentro do link da minha bio também tem o meu contato por WhatsApp. Caso vocês queiram entrar em contato, tirar uma dúvida, fiquem à disposição. E, perfeito. mais uma vez, obrigada. Muito obrigado por terem vindo. Antes do Pode Marcão falar, André, encerrar, por favor. não, já vou deixar aqui um convite para daqui a alguns meses, e a gente vai falar de duas coisas. Eu quero que vocês falem de day trade e de Bitcoin, ou criptomoeda, se for o caso, que Só tema é o fácil. que só tema fácil. Por quê? Porque assim, apesar do Marcão ser um cara que já está na fase de capital estabelecido e ele está preocupado com a transição, tem um grupo grande de novos médicos que trabalham com a gente que eu tenho certeza que eles estão pensando em investir. E os investimentos da moda, vamos dizer assim, são day trade e criptomoeda, né? Eu, particularmente, que estou perto da idade do Marcão, tenho um pouco de medo disso. Então, a gente queria trazer esse assunto de uma maneira um pouco mais organizada por quem mexe com isso, para as pessoas entenderem que não deve ser, eu imagino que não deve ser porra louquice, nem só risco, mas também não deve ser uma coisa controlável do jeito que é outras operações de renda variável. Então, já vão pensando nisso aí, o Marcão já põe na lista do Deco, porque eu acho que esse assunto é um assunto que vai interessar para bastante gente. Vai Muito ser um obrigado prazer. pelo tempo de vocês. Obrigado a vocês, gente. Um abraço. Pessoal, Nicole Ismael, muito obrigado pela presença. André, sempre super bem-vindo. Deixo mais dois convites para quem está com a gente aqui até agora, né? O primeiro, próxima live da Med Lives, dia 23 de março, mesmo horário, 8h30 da noite. Vai discutir LGPD no meu plantão.
discussão super legal, super atual. E, segundo convite, temos últimas vagas para o workshop de gestão de pronto-socorro da EMED Group. Tá? O conteúdo está muito legal, curso híbrido, online e presencial. Deem uma olhada nas redes sociais da EMED, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook. Vejam o conteúdo e se inscrevam conosco. Tá joia? Quem ficou conosco até agora, muito obrigado pela presença, bom descanso e até a próxima. Tchau, gente. Tchau, Boa tchau, noite a gente. todos. Boa noite. Tchau, tchau.